Olá, eu sou Denise Arantes, artista mosaicista há mais de 20 anos e estou aqui para falar para vocês dessa arte milenar que é o mosaico. Antes de começar a falar propriamente do mosaico, eu gostaria de me apresentar. Sou Denise Arantes, minha formação é em Direito, fiz também artes no INAP, que é uma escola técnica, onde eu aprendi muito sobre materiais. Já experimentei pintura, desenho, além de ser contadora de histórias, escritora, mas a minha arte pelo mosaico é antiga. E quando eu visitei Machu Picchu, né, aquela cidade lá no Peru, então eu fiquei assim encantada com a possibilidade da junção dos fragmentos, né, a força que tem quando você une fragmentos. E então foi lá que eu realmente assim senti esse chamado. E também na minha infância, minha casa era toda revestida de pedra São Tomé, ali no alpendre, na garagem. E quando eu queria e precisava, né, às vezes, fazer algumas reflexões de vida, era nesses emaranhados das pedras ali que eu mergulhava, nesses labirintos. Então acho que é uma coisa bem intrínseca, sabe? Que está mesmo em mim e na minha história, o mosaico. Ao longo da minha trajetória enquanto mosaicista, eu desenvolvi vários projetos. Os maiores foram o mosaico que está instalado no Instituto, aqui em Divinópolis, Instituto de Sagrado Coração, de Nossa Senhora do Sagrado Coração, ali na rua 7 de Setembro, Avenida 7 de Setembro. É um mosaico de 10 metros quadrados, uma Nossa Senhora com o menininho Jesus no colo, bem lindo. Tem também a fachada da igreja de Nossa Senhora Aparecida na comunidade do Gamas, em Nova Serrana. Que eu fiz em 2014. Esse da Nossa Senhora aqui no Instituto, na Escola Instituto, foi em 2004. E outros trabalhos para fazendas, capelas particulares, residências, muitas mesas, muitos espelhos, peças de adorno, nossa, é uma infinidade. E também já ensinei mais de 1000 pessoas essa arte milenar. Então não é de hoje que eu sou mosaicista e que eu difundo essa arte, né, de uma forma tão amorosa, através dos workshops, através de aulas particulares, né, e que agora estão paralisadas por causa da pandemia. Mas que bom que a Lei Aldir Blanc me permitiu fazer esse vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho, né, é uma introdução, mas já é um primeiro passo, e por isso eu estou muito feliz. Agora eu vou fazer uma breve introdução à história do mosaico. Para tanto eu vou ler, porque são muitos dados históricos que eu trago para vocês, mas de importância fundamental para que vocês entendam que mosaico é uma arte milenar, ancestral mesmo, né? E que merece todo o nosso respeito e admiração. Mosaico é um processo de decoração que consiste em agrupar sobre uma superfície sólida pequenas peças multicolores, que podem ser de mármore, cerâmica, azulejos, vidros, pedras preciosas ou semipreciosas, justapostas de modo a formar um desenho.
Encontram-se incrustadas numa base de cimento, argamassa ou em material aderente. Os mosaicos estão em toda parte. A técnica que no passado predominava nas paredes e pisos de igrejas e residências luxuosas, hoje ganha cada vez mais espaço entre o público e sua utilização já ultrapassou os muros e está presente também nos bares, lojas, piscinas, chegando até objetos. São vasos, mesas, cadeiras e uma infinidade de aplicações. Nem mesmo as crianças escapam da febre do mosaico. Mas, se hoje, com a divulgação e a facilidade de acesso aos materiais, o mosaico encontra eco em várias camadas da população, nem sempre sua popularidade foi assim. E aqui eu trago um pouco de história para vocês. A origem do mosaico se confunde com a história do homem. Não se sabe ao certo onde nem quando surgiram os primeiros mosaicos. Segundo os estudiosos, há indícios de que a técnica era utilizada no Egito no século I a.C., porém existem evidências de trabalhos que datam desde 3500 a.C. Inicialmente, criada em formas geométricas para decorar pisos, os mosaicos foram se sofisticando até atingir seu apogeu com os gregos, com a reprodução de figuras humanas e motivos florais. O mosaico era geralmente utilizado para decorar residências luxuosas, locais públicos, além de templos religiosos. A paixão pelo mosaico é claramente percebida nas igrejas italianas. Em grande parte delas é possível encontrar obras enormes em pedras coloridas, muitas vezes semi-preciosas, formando desenhos ricos em detalhes e sombras. No apogeu do Império Romano, a arquitetura utilizou intensamente os mosaicos como elemento decorativo, sobretudo nos pavimentos, onde eram representadas composições ornamentais, cenas familiares, paisagens e alegorias. As ruínas de Pompeia e de Roma ainda conservam muitos exemplos dessa arte. Embora conhecido desde a antiguidade, o mosaico como expressão artística está particularmente associado à cultura bizantina que o disseminou. No início do século XIII, era grande a influência dessa civilização em todo o mundo. E com a tomada de Constantinopla, em 1203, pelos cruzados, o mosaico espalhou-se ainda mais. Os artistas bizantinos, obrigados a fugir, instalaram-se em outros lugares. Na Grécia, 3 igrejas comprovam o esplendor da arte bizantina, que é Rósios Lucas, na Fócia, Neamone, em Quios, e o mosteiro de Dafne, na entrada de Atenas, a Eleusis. A decoração da igreja de São Marcos, em Veneza, sofreu influência nitidamente bizantina. Também os interiores da igreja de Santa Sofia, na Rússia, lembram a de Santa Sofia, em Constantinopla. Nos mosaicos dessa igreja russa, houve até a preocupação de dar um pouco de expressão aos rostos representados, individualizando-os. A arte do mosaico era conhecida também na América pré-colombiana, principalmente pelos maias e pelos astecas. Os materiais mais usados eram o quartzo, a malachita, o jade e outros minerais, havendo preferência pela turquesa. As incrustações eram feitas em madeira, ouro, cerâmica e possivelmente couro, e coladas com vegetais pegajosos, que eram resinas de plantas, ou com uma espécie de cimento. Os objetos, que são máscaras, capacetes, medalhões, estátuas sagradas, ornamentos, eram recobertos por peças pequenas e irregulares de turquesa, bem polida, colocadas uma perto das outras, de modo a produzirem uma superfície uniforme e brilhante. No século XVI e XV, devido ao seu alto custo e laboriosidade, os mosaicos foram sendo substituídos pelos afrescos, de confecção mais fácil. Eles ressurgiram em Roma na Renascença,
mas as decorações da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e de outros templos italianos já não apresentavam o caráter monumental do período bizantino. Eram imitações da pintura dos grandes mestres. Os mosaicistas sempre desconheceram a perspectiva. Embora sem a rigidez dos egípcios, obedeciam à lei da frontalidade. As figuras eram vistas de frente e tinham simetria total. Os rostos apresentavam olhares fixos, acentuados por uma forte arcada de cílios muito sombreados, que encaravam friamente o espectador. Em certas ocasiões, as figuras deixaram de ser fixadas em posição frontal. Em alguns trabalhos, os rostos apareciam completamente de perfil. Contudo, antes do século VI, havia preferência quase absoluta pelas atitudes frontais. Os mártires, representados na igreja de São Apolinário, o Novo, em Ravenna, cujo movimento do andar está sutilmente indicado pela inclinação das bainhas de seus mantos ou roupagens, são mostrados quase totalmente de frente. Suas auréolas criam o efeito de medalhões, e o ângulo dos olhos dá a ilusão de movimento à cabeça e ao corpo. Os romanos aprofundaram seu uso, difundindo-o por todo o mundo sob o seu domínio, desde os confins da Ásia Menor até a Lusitânia, que é Portugal, onde hoje ainda se encontram vestígios muito bem conservados. Provavelmente venha daí o gosto português pelo mosaico de chão, que começou a ser empregado na segunda metade do século passado, na reforma do Lago do Rócio, no centro de Lisboa. A vinda para o Brasil foi um pulo. No início deste século, as chamadas pedras portuguesas foram usadas pela primeira vez no país, cobrindo as calçadas da Avenida Central, hoje Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Logo se descobriu, próximo à antiga capital, jazidas colossais do granito de pavimentação, mas a denominação pedras portuguesas ficou. Com elas, fez-se no final dos anos 40 o calçadão da Orla de Copacabana, tornando seu conjunto de curvas uma espécie de logotipo internacional do bairro, da cidade e do próprio país. Quase na mesma época, na construção da Avenida Central, que marca o início da modernização do Rio de Janeiro, os construtores do Teatro Municipal foram buscar na França os mesmos artesãos e artistas do norte da Itália, que no século passado empregaram o mosaico de ornamentação de paredes, colunas e cúpulas da Ópera de Paris. Os mosaicos parietais são obviamente de qualidade muito mais fina e requintada, que envolvem não apenas tesselas, que são pastilhas de mármore e granito, mas também pequenas peças de esmalte de vidro, algumas delas com revestimento em ouro. Seu uso faz parte da tradição bizantina e pode ser admirado em toda a sua beleza nas conservadíssimas igrejas de Ravenna, na Itália, e especialmente na Catedral de Santa Sofia, em Istambul, na Turquia. Apesar do largo desenvolvimento que alcançou a arte do mosaico nas calçadas de numerosas cidades brasileiras, ainda há um grande espaço para seu uso nas paredes, nos pisos de residências e até nas mesas das casas, em descompasso flagrante com a riqueza dos mármores e granitos que dão hoje ao Brasil um lugar destacado na comercialização internacional da pedra. A revolução na arte dos mosaicos no começo do século XX, proporcionada pelo arquiteto espanhol Antônio Gaudí, nascido em Reus em 1852, considerado um dos arquitetos mais audaciosos de todo o mundo, suas obras transmitem uma grande admiração ou rejeição total, praticamente não permitem apatia. Gaudí construiu sua obra usando os recursos e técnicas do mosaico, rompendo com a antiga estrutura plana. Trouxe a técnica para a tridimensão em obras arquitetônicas como o Parque Güell, que foi de 1885 a 1889 a sua construção, a Casa Milá,
que foi de 1905 a 1910, e a Casa Batlló e a Igreja da Sagrada Família, que é uma catedral inacabada considerada sua obra-prima, todas em Barcelona, na Espanha. Recentemente, o mosaico reapareceu nos lares americanos, revitalizado por artistas com visão e coragem para usar ou rejeitar a tradicional técnica, adequando-a aos tempos modernos. Os materiais que apareceram no mercado, como resinas e novos adesivos, abriram um mundo novo para os efeitos do mosaico e sua técnica. O mosaico distingue-se das demais artes por ser uma arte de fragmentos. Embora as partes sejam reorganizadas em uma composição unificada, não perdem sua identidade. Curiosamente, é de se destacar que no Brasil, a imperatriz Teresa Cristina, mulher de Dom Pedro II, que era uma princesa napolitana, filha do rei das Duas Sicílias, foi pioneira no uso da arte do mosaico. Com conchas e cacos do serviço de chá da Casa Imperial e usando técnica de embrechamento, cobriu os bancos e fontes da área externa do Palácio de São Cristóvão, hoje Museu de Ciências Naturais, no chamado Jardim das Princesas, com mosaicos interessantíssimos, que passam hoje por restauração. O paisagista Roberto Burle Marx realizou telas para mosaicos que foram reproduzidas com pastilhas industriais na Itália, justamente o país que mais cultiva esta arte ainda hoje. No Brasil, há alguns exemplos de mosaicos, como os que ornam os nichos da Escola Nacional de Belas Artes, o saguão do Assírio, e os de feitura mais recente, que é a Igreja de São Francisco, na Pampulha, em Belo Horizonte, o Palácio Itamaraty, em Brasília, o Banco do Brasil em Recife, o Ministério da Fazenda, Instituto de Resseguros do Brasil no Rio de Janeiro, todos estes realizados por Paulo Werneck. Bom, é muita história, né, gente? Então, isso aqui é só uma pincelada mesmo, assim, da riqueza, né, dessa técnica que, como nós vimos, né, é de 3.500 anos antes de Cristo. Eu, particularmente, acho que o mosaico é até mais antigo que isso, mas isso não cabe aqui agora, essa discussão, né? Então, sejam bem-vindos à arte milenar do mosaico e vamos para as técnicas. Falaremos agora das peças, das bases, das ferramentas e os acessórios, né, que a gente precisa para poder trabalhar. Antes de passar para a parte prática aqui, que eu vou mostrar para vocês cada ferramenta, né, os tipos de teselas, eu gostaria de ler um pequeno texto aqui que eu escrevi que fala das técnicas e dos materiais para ficar mais claro para vocês, ok? Trabalhar com mosaico é, antes de tudo, um exercício constante de criatividade, paciência e harmonia. A começar pelos materiais, onde quase não há restrições. O único pré-requisito para a aplicação é que o objeto seja rígido, para não ceder ao peso das pedras ou cerâmicas utilizadas na composição do desenho. Madeira, placas de compensado, pratos de cerâmica, vasos de barro estão entre as bases mais frequentemente utilizadas. O mosaico permite uma infinidade de combinações para os mais diversos gostos. Pode ser confeccionado com teselas, nome genérico para os materiais utilizados no desenho, como as pedrinhas de rio, pastilhas de vidro, bolinhas de gude, gemas de vidro, cacos de cerâmica, azulejos, pedras brasileiras ou até mesmo pedaços de porcelana. Misturar um ou mais tipos de material vai depender do efeito desejado. Então eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é um fragmento, né, de azulejo, vejam só. Muito utilizado, né, o azulejo, que a base dele é cimento, né?
Aqui ele já tá fragmentado, tá quebrado, né? O azulejo é aquele azulejo 15 por 15 que vocês já conhecem. E essa aqui é a pastilha, né? Muito utilizada também, que é usada em revestimento de parede, né? E os dois têm a mesma espessura, ou seja, dá para misturar esses dois materiais, a superfície fica lisa. Isso é muito importante da gente observar. Se a peça for uma mesa, um banquinho, né? É importante que as peças a serem coladas na base sejam peças que tenham a mesma espessura, certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês as ferramentas. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que a gente precisa proteger os olhos, tá? Então, como eu uso óculos de grau, eu sempre tô com os olhos protegidos. Mas quem não usa, tem esse óculos aqui, ó, que é um óculos de proteção mesmo, né? Que se adquire em lojas de ferramentas, né? Um óculos barato, deve estar em torno de uns R$15. Bom, e depois dos olhos protegidos, aí eu vou mostrar para vocês as ferramentas. A primeira ferramenta é essa aqui, é a turquês, né? Inclusive essa aqui foi a minha primeira ferramenta que eu adquiri há mais de 20 anos atrás e funciona até hoje. O material de mosaico tem essa vantagem também, a gente cuidando bem dura uma eternidade, viu gente? Tá vendo? Ela tem assim o bico, de um lado ele é retinho, do outro ele é arredondado, né? E a gente corta o material assim, olha só. Vou posicionar aqui, sempre o lado liso pra cima, tá vendo? E aí eu vou dar firmeza na peça, veja só. Vou segurar aqui pra vocês verem, ó. Vou dar firmeza na peça, pego na pontinha, não vou abocanhar a peça toda, eu pego na pontinha, assim. E aí, vou apertar aqui atrás, ó. Veja que minha mão tá bem para trás da ferramenta. Vou até pegar do jeito errado para vocês verem. Se eu pego aqui na frente, tá errado, ó. Tá? Então, a mão tem que ficar mais atrás, é aqui. E aí, eu peguei bem na pontinha do material, vou dar firmeza na peça e vou fechar a minha mão para que o corte seja feito. Consegui cortar, tá vendo? Cortei ao meio. Veja como ficou. Né? Então é isso. Essa é a turquês, né? A outra turquês é a turquês com roldana, que é muito boa também. Vou inclusive fragmentar essa pecinha que tá partida ao meio com a turquês com roldana, para vocês verem aqui, ó. A gente posiciona as duas rodilhas aqui, as duas roldanas no centro da pecinha. Mesma coisa, pega lá atrás, não pega aqui na frente. Fecha a sua mão e aperta. Olha aí, virou 2 quadradinhos, né? E tem também essa outra ferramenta aqui, que é o corta fácil, que é muito boa também. Isso porque ela tem uma vidia aqui na pontinha. Quando você abre, você encaixa, depois que você risca, né, com a vidia, você encaixa a peça riscada nesse vão aqui e aperta o risco no rumo dessa marquinha. Vou mostrar pra vocês como que é. Tá vendo esse azulejo? Pois então. Para os iniciantes, é interessante vocês fazerem um desenho do que vocês querem riscar e cortar. Estão vendo aqui? Eu quero cortar aqui ao meio. Então, com essa ferramenta Corta Fácil, que é uma ferramenta super leve, ela é de polietileno, eu vou cortar primeiro riscar esse azulejo. Depois de riscar, eu vou abrir, encaixar o risco nessa marquinha aqui e apertar aqui atrás, ó, que aí vai fragmentar, tá? Então, vejam só, vou explicar de novo. Com a ferramenta fechada, dedo indicador aqui em cima, a vidia tá aqui, eu vou fazer o risco. O ideal, gente, é que seja numa superfície bem rígida. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas depois eu vou fazer aqui na mesa. É assim, aqui, ó. Eu vou pra frente aqui, ó, firmando pra baixo, tá? Então, nós vamos fazer, ó,
Ó, vejam só. Aqui é uma vez só que a gente passa. Abre, encaixa o risco no rumo da marquinha e fecha. E vejam o que aconteceu. Eu cortei exatamente onde eu tinha marcado. Tá vendo? É assim. Então, tem ferramentas próprias, sim, para o mosaicista trabalhar, né? E aí vocês viram como que ajuda, como que facilita, né? Além dessas ferramentas, é importante a gente ter também uma vassourinha, né? Essa juba de leão aqui, para a gente poder varrer a mesa, porque vai ficando muito fragmento, muito caquinho, e a gente tem que tomar muito cuidado para não machucar os braços, os dedos, né? Então é sempre bom estar limpando o ambiente que você está trabalhando. Agora eu vou falar das bases onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai colar. Geralmente eu uso bases de metal, tá vendo? Ou então bases de MDF, né? Aqui uma base de metal com um azulejo aqui de fundo, que é uma bandejinha. E aqui há algumas peças já coladas, eu fiz isso aqui para mostrar para vocês. Olha aqui as pecinhas cortadas que vão ser coladas aqui, ó. E a cola que a gente usa, gente, é essa cola aqui, ó, a Cascorês rótulo azul, que ela é mais forte. Só que eu não uso direto assim do pote, não. Eu passo uma quantidade da cola para vidrinhos assim, vidrinho de cabelo de tinta mesmo, que você tem em casa, ou vidrinho de ketchup, o que você tiver. Além dos materiais que eu falei para vocês, é importante a gente ter uma escova, tipo essa, juba de leão, ou qualquer outra escova, para poder fazer a limpeza do ambiente onde a gente está trabalhando, né? A bancada, a mesa, para evitar que a gente machuque os braços, né? Porque fica muito caquinho, muito fragmento. Então, sempre uma pazinha com uma escova é bem-vindo. As bases, né? As bases que a gente utiliza para fazer mosaico geralmente é o MDF, né? Para fazer mandalas, ou suplá, bases de ferro para fazer placas, números de casa, né? MDF também para fazer tampos de mesa, ou até mesmo pedra ardosa, se o tampo de mesa for ficar na parte externa da casa, o ideal é que seja na pedra ardósia, porque a pedra ardósia ela pode com o sol, com a chuva, né, e não vai deteriorar com o tempo. Aqui tem uma bandejinha, né, que a base do fundo dela é azulejo, a ferragem aqui compondo a bandeja, e aqui começamos a trabalhar com pastilhas de vidro e azulejo, que a gente vai desenhando na peça e recortando com as ferramentas que eu apresentei para vocês. Quando a gente vai colar as pecinhas, é fundamental que a gente deixe espaço entre elas, percebe? Que elas não ficam unidas, coladinhas uma na outra, fica sempre um espaço entre elas. E a gente sempre faz o desenho principal primeiro, para depois fazer a forração do trabalho, né? A cada peça recortada, a gente vai colando aqui na base, né? Utilizando a cola Cascorês rótulo azul, que é essa aqui, né? Que vai estar num frasco menor, tipo esse aqui, né? Que a gente vai colocar no lugarzinho, vem com a peça e coloca uma de cada vez, tá? Então, o mosaico é isso, é essa construção de pequenos fragmentos numa base rígida, colados um a um, né? Cortados de acordo com o desenho, igual aqui essa pétala, veja só, ela tem duas partes, ó, foram recortadas o azulejo. Esse miolo é um círculo, que eu fiz com aquela ferramenta, o turquês com roldana, né? E fui aparando as arestas. Aqui já é pastilha de vidro. Então é isso, é fazendo que a gente vai descobrindo, né, as nuances do mosaico, as várias possibilidades do mosaico.
E depois de tudo cortado e de tudo colado, né? A gente vai recortando um a um, vai colando, e depois que você cola a última peça, aí é hora do rejunte. Falaremos agora do acabamento do rejunte também, né, gente? Porque o rejunte é o que vai unir definitivamente as tecelas. Então, a peça de mosaico, vou mostrar para vocês aqui um espelho que é até de uma aluna que está confeccionando. Eu falei para vocês que a gente vai colando peça por peça, deixando um espaço entre elas, né? Sempre deixando um espaço, que é onde o rejunte vai entrar. E depois que a peça estiver completamente coladinha, tudo pronto, aí sim é hora de preparar o rejunte para que as peças fiquem unidas para sempre, né? E pra gente fazer o rejunte, a gente utiliza esses rejuntes que a gente compra em lojas de material de construção. Esse aqui é quartzolite, mas pode ser da Fortaleza, né? A gente compra assim, já vem colorido, mas se quiser comprar branco e quiser colorir com aquelas xadrez, aquela tinta líquida xadrez, pode, o xadrez em pó também, sem problemas, mas eu não recomendo muito, eu prefiro o rejunte colorido, porque se faltar uma beiradinha de rejunte, tem como você preparar a mistura da cor exata. E se você fizer colorindo com o xadrez, e aí falta uma beiradinha de rejunte, como que você vai fazer? Como que você vai encontrar o tom, né? Então, por isso eu recomendo que você já compre o rejunte colorido. E tem uma gama enorme de cores, né, nessas lojas de material de construção. Bem, e a quantidade que a gente gasta para o rejunte? Eu tenho uma manha. Eu sempre faço assim. Para cada 10 centímetros quadrados, que é um espaço mais ou menos assim, eu utilizo uma colher sopa de rejunte. Então, se a área total do meu mosaico for 20 por 20 centímetros por 20 centímetros, eu vou gastar 4 colheres de rejunte, certo? Aí é matemática, né? Você vai calcular e vai utilizar seu raciocínio aí para achar essa quantidade de rejunte. Mas sabendo-se que para cada 10 centímetros quadrados é uma colher, cada um vai fazer a sua conta do seu jeito. E depois que a gente coloca as colheres de rejunte aqui, por exemplo, se eu fosse rejuntar essa peça de 20 por 20, né, que é uma peça pequena, então eu colocaria 4 colheres de rejunte aqui e colocaria uma mistura de água com cola. E essa mistura de água com cola é essa cola mesmo, a Cascorês rótulo azul, que eu coloco, eu faço uma mistura de uma colher sopa de cola para cada meio litro de água, tá? Então você vai misturar numa garrafinha, pode ser uma garrafa descartável, uma colher sopa de cola para cada meio litro d'água. Vai agitar e aí você vai ter uma mistura líquida que é tipo um leitinho assim, que pode ficar guardado, se sobrar restinho, não tem problema. E aí você vai colocando pouco a pouco no seu rejunte. Mas é pouco a pouco mesmo, viu, gente? E, gente, quando eu falo que é pouco a pouco mesmo, tá? Porque a massa tem que ficar numa consistência bem durinha, ela tem que ficar firme na colher. Quando eu viro a colher assim, vai cair uma bolinha, sabe? Você pega e ela fica tipo um sorvete quando tá naquele ponto de estar começando a derreter, sabe? Uma massa macia, mas ao mesmo tempo firme. Então, essa é a massa do rejunte. Ela tem que estar homogênea, uniforme, né? Bem misturadinha, né? Para que o rejunte fique muito bom, tá bom? E depois que a gente prepara a massa,
aí é hora de espalhar o rejunte na peça. Como nessa foto que eu vou mostrar aqui pra vocês, vejam só. Tá vendo? Aqui uma peça, né, que aí a artista jogou o rejunte aqui e começou a espalhar o rejunte, então, com uma espátula. A espátula pode ser assim, uma espátula para você puxar o rejunte, pode ser uma espátula de silicone também, tá? Para você puxar esse rejunte. Pode ser também uma esponja, né? Tudo isso é material que vai te auxiliar nesse processo de fazer o rejunte entrar naqueles espaços que ficaram entre as pecinhas ali que foram coladas na sua base, né? Seja ela que base for, pode ser MDF, como eu disse, pedra ardósia, pode ser um metal, né? Independente da base que você usou, o processo do rejunte é esse. Prepara a massa e depois você vai colocando as colheradas de rejunte sobre a superfície, né? E vai rejuntando devagarinho, como aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Aqui foi colada as pecinhas e aqui a artista colocou a primeira colherada e veio espalhando com a espátula, né? E depois desse rejunte espalhado, aí é a hora de tirar os excessos. Que você vai tirar o excesso exatamente com a espátula. Você vai tirar esse excesso todinho, inclusive na lateral, sabe? Vai tirar esse rejunte todo e vai esperar um tempo de aproximadamente uns 15 minutos para que o rejunte fique firme, comece a secar, né? Mas aqui mora um grande segredo. A gente não pode esperar o rejunte secar completamente para começar a limpeza. Porque se você fizer assim, depois você vai ter um trabalho dobrado, um trabalho enorme para fazer essa limpeza. Então, assim que o rejunte começar a secar, 15 minutos depois dessa limpeza bruta que você fez, aí você vem com um lustra-móveis e uma esponja desse lado amarelinho aqui, sabe? E aí você vai colocando lustra-móveis na esponja e vai passando sobre o mosaico, a esponja seca, tá? E vai passando sobre o mosaico, que você vai tirar o resíduo, né, o excesso de mosaico que ficou ali sobre a pastilha, ela não vai ficar impregnada, e você vai alisando o espaço do rejunte, que é entre as tecelas, sabe? Então isso facilita muito a vida. E você pode fazer inclusive nas laterais também. E depois disso feito, aí sim, aí você vai esperar o rejunte secar. Pode ser tipo 1, 2, 3 horas, pode ser no dia seguinte, para fazer a finalização da peça, tá? A finalização eu te conto daqui a pouco. Bom, depois de passar desse tempinho aí, né, da espera, do secamento do rejunte, né, porque é a hora que o rejunte vai realmente unir as tecelas, né, e o seu mosaico vai estar quase pronto, aí chegou a hora de finalizar a peça. A finalização é muito importante, gente, porque é ela que vai fazer a sua peça realmente se revelar. Porque um mosaico é muito bonito, mas mosaico sem um acabamento bom, aí já fica assim meio duvidoso. Então a gente precisa muito ter capricho nessa hora. E quando eu falo isso, eu estou dizendo da necessidade da gente preocupar em fazer o acabamento do avesso da peça, sabe? Que é o lado de baixo.
Então, se eu tô rejuntando um espelho, deixa eu pegar um desses meus espelhinhos aqui. Um espelho. Então, eu rejuntei o espelho, né, aqui, tudo bem bonitinho, vejam só como que tá bonitinho. Tá vendo? Aí, eu vou passar no fundo dessa peça uma tinta. A gente precisa passar uma tinta acrílica. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? A gente pinta com uma tinta acrílica, espera secar e depois a gente vai fazer a pátina. Uma pátina da Acrylex, né? São pequenos detalhes que valorizam muito, muito, muito a peça. Como eu estava dizendo para vocês, o acabamento é fundamental, né? Então, após a peça pronta, né, assim, o rejunte prontinho, a pintura a gente vai fazer com uma tinta, pode ser acrílica, a base de PVA. Essa aqui, ó, é da Acrylex. E aí você já compra ela colorida. No caso, essa aqui é a tinta bege. Essa aqui já é a tinta preta, também da Acrylex PVA, né? Eu gosto de comprar esse potinho porque é uma quantidade boa, ela não seca, fica mais fácil, sabe? Porque se você compra pote muito grande, corre o risco da tinta perder, se você não trabalha tanto, né? Bom, aí uma vez aplicada a tinta, você vai dar o tempo da secagem, que é aproximadamente uns 30 minutinhos. E aí você já vem com a pátina. Essa peça aqui, eu apliquei essa pátina aqui, ó. Também da Acrylex, é a pátina prata. E é muito fácil utilizar essa pátina, gente. E o efeito é fantástico. Valoriza muito a peça, vale muito a pena investir. Não é caro, não é um material caro, mas que vai fazer a diferença no seu trabalho. Então você vem aplicando com uma buchinha, pode ser um pedacinho, você tira um pedacinho aqui da bucha e vem fazendo um trabalho quase que varrendo mesmo aqui a pátina sobre a peça. Olha o efeito bonito que dá, tá vendo? Outra coisa, eu gosto sempre de assinar as minhas peças, colocar a data. Tenho sempre o capricho de colocar uma etiqueta mostrando aqui que é do Ateliê Mosaico, da Denise Arantes, com os meus contatos. Isso tudo faz a diferença. Na hora que eu vendo a peça, embalo bonitinho no papel craft, plástico bolha, outro papel craft, amarro com fita, coloco outro adesivo por fora, sabe, um cartão do Ateliê Mosaico. Isso tudo faz a diferença para o seu cliente, para o seu consumidor, né? Porque afinal de contas a gente encanta, né, a partir do momento que você demonstra capricho com o que foi produzido, né? Pessoal, então esse foi a minha proposta, né, que eu fiz aqui para vocês, de fazer uma breve introdução sobre a arte milenar do mosaico. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição, estou sempre ministrando workshops. Agora com a pandemia não tenho dado aulas, tenho só feito algumas encomendas, mas pouca coisa. Tomara que isso tudo passe logo para que a gente volte a realizar workshops e assim a gente se encontrar pessoalmente. Muito obrigada! E aqui eu quero agradecer ao pessoal da prefeitura, né, tão empenhado na realização da Lei Aldir Blanc. A minha gratidão a todos vocês, viu? Agradeço não só, né, o pessoal da prefeitura, mas do estado e todo mundo que se envolveu com essa lei para que ela virasse realidade, né? Tá fazendo a diferença na nossa vida, na vida dos artistas. Podem ter certeza disso. Muito obrigada. Meu beijo para todos e vamos que tudo isso passe logo.